We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen. Economic weapon, the rise of sanctions as a tool of modern war. Vladimir Vladimirovich Putin. Há quase 25 meses, a Ucrânia sofreu uma invasão por parte da Rússia. Desde o início desse conflito, a comunidade internacional tem intensificado seus esforços para evitar que as hostilidades aumentem ainda mais. Como uma resposta direta à agressão da Rússia, os países membros da OTAN adotaram uma série de sanções econômicas. Essas medidas punitivas visaram atingir diversos setores chaves da economia russa, incluindo o setor energético, as forças armadas e também as elites políticas do país. No entanto, mesmo após um período de 1 ano e meio, não se observa que tais sanções tenham exercido uma pressão significativa sobre o presidente Putin ou induzido mudanças notáveis em sua postura e decisões. Mas a pergunta que nos fazemos é: por que a economia da Rússia não está completamente paralisada ainda? Enquanto todo mundo está distraído pelo que está acontecendo na Ucrânia, como a Rússia conseguiu fazer novas alianças geopolíticas e fazer movimentos estratégicos que podem dar ainda mais poder ao país? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Então fique ligado que vamos explicar a sacada inacreditável que a Rússia teve e como ninguém percebeu. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O Ocidente e a Rússia estão presos em uma batalha econômica feroz e ambos os lados estão usando seus pontos fortes para abrir uma vantagem. O Oeste está impondo sanções financeiras à Rússia para puni-la por suas ações na Ucrânia e em outras regiões. Enquanto isso, a Rússia está usando seus vastos recursos naturais, especialmente o petróleo e o gás, para reagir. Um exemplo recente dessa estratégia foi o acordo de corte na produção entre a Rússia e a Arábia Saudita, que reduziu o fornecimento global de petróleo em mais de 150 milhões de litros por dia. Essa atitude desencadeou um aumento intenso no preço do petróleo, que cresceu 5% em um único dia e alcançou o recorde de mais de $94 por barril. Este é o preço mais alto atingido pelo petróleo em 2023, o que traz sérias consequências para as economias ocidentais, que já estão lutando com a alta na inflação. Preços mais altos de petróleo causam um aumento nos custos de energia, o que eleva o preço de outros produtos e serviços. Isso coloca mais pressão nos bancos centrais para aumentar os juros, o que pode desacelerar o crescimento econômico e até afundar alguns países em uma recessão. O impacto do aumento no preço do petróleo pode ser percebido nos números dos Estados Unidos e da ONU sobre juros e inflação. O índice de preços do consumidor dos Estados Unidos teve um crescimento de 3,7%, principalmente por causa dos crescentes preços de energia. Em outro recorde, o Banco Central Europeu também aumentou os preços dos juros para 4%, apesar da União Europeia estar em recessão. O banco não tem escolha além de apertar sua política monetária, já que o valor da inflação na zona do euro é muito alto e está acima da meta. Isso mostra como o fornecimento de energia é poderoso e como ele influencia as condições econômicas. A Rússia está explorando esse poder para desafiar o Ocidente, mas não está satisfeita com sua posição atual. A Rússia tem uma ambição maior: dominar a região do Ártico, que tem enormes quantidades de petróleo e gás. De acordo com a Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos, o Ártico contém mais de 14 trilhões de litros de petróleo, o que representa 13% das reservas de petróleo desconhecidas no mundo. Além disso, o Ártico tem 30% das reservas mundiais de gás natural, que também estão em sua maioria intocadas. Esses recursos valem trilhões de dólares e quem conseguir acessá-los primeiro terá uma grande vantagem no mercado de energia global. É por isso que o Ártico se tornou um lugar cobiçado entre as potências mundiais, como os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia.
A Rússia já lidera a corrida e está unindo esforços com a China para controlar o gás natural na região. Há relatos de que a produção de gás natural vindo do Ártico está pronta para começar ainda em 2023. Trata-se de um projeto ambicioso que extrairá as grandes reservas de gás naturais do Ártico, exportando para os mercados globais. Mas se a Rússia conseguir controlar o petróleo e o gás natural do Ártico, o país se igualará à Arábia Saudita e ao Catar em produção de energia. Isso irá atrapalhar os esforços do Ocidente em impor sanções à Rússia ou prejudicar a economia do país colocando um limite no preço do petróleo. A corrida ao Ártico não é apenas sobre dinheiro, é também sobre controle geopolítico e poder. Os últimos 2 anos nos ensinaram uma coisa: quem controla as commodities, no fundo, controla o mundo. Mas essa não é a única razão por que a Rússia está interessada no Ártico. A região também traz vantagens estratégicas para operações militares e navais. Segundo um relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Rússia está expandindo sua presença militar e suas possibilidades no Ártico, incluindo a construção de novas bases, melhorias nas bases existentes, transporte de sistemas bélicos avançados e a condução de exercícios. A Rússia considera o Ártico como uma chave para sua segurança nacional e defesa, assim como uma potencial fonte de conflitos com outros países, especialmente com os membros da OTAN. O Ocidente tem uma obsessão com a ideia de tornar-se sustentável rapidamente, mas essa obsessão está dando a vantagem para a Rússia. A verdade é que, se você controla a produção e exportação de energia, você essencialmente controla o crescimento econômico global. O Ocidente sabe disso, mas está ocupado demais com suas tentativas de diminuir impactos ambientais. Em 2020, a Rússia aprovou um programa governamental para investir mais de 300 bilhões de dólares na sua aventura no Ártico. Esse dinheiro foi usado para construir uma infraestrutura capaz de extrair petróleo e gás por baixo do gelo. Mas então, quanto retorno a Rússia pode esperar desse investimento? Somados, só o petróleo e o gás natural já valem 35 trilhões de dólares. E isso sem falar das enormes quantidades de ouro e metais básicos que podem ser encontradas no Polo Norte. Por isso, o investimento de Putin no Ártico pode render de 10 a 100 vezes o investimento, o que faria da Rússia a maior potência de commodities do mundo. Isso deve preocupar muito o Ocidente, porque conter a Rússia está prestes a se tornar virtualmente impossível. O Ocidente não será capaz de impor sanções ou limites no preço do petróleo sem que Putin responda com aumentos da produção. Além disso, eles não só podem continuar vendendo aos países do BRICS, mas também terão o controle da distribuição. E é por isso que essa corrida ao Ártico é tão importante. Mas tem mais nessa história do que apenas benefícios econômicos. O Ártico traz implicações estratégicas e geopolíticas para a Rússia e para o mundo. Lá ficam algumas das mais importantes rotas por onde trafegam embarcações marítimas, como a Rota do Mar do Norte, que conecta a Europa e a Ásia através do Oceano Ártico. Esta rota é mais curta, mais barata e mais segura do que as outras, como o Canal de Suez ou o Estreito de Malaca. A Rússia tem desenvolvido e promovido a rota como uma alternativa para as rotas dominadas pelo Ocidente, e isso tem atraído mais clientes, especialmente da China, que é o principal parceiro da Rússia no Ártico. A Rússia também está fortalecendo sua presença militar e de segurança na região, enviando mais tropas, navios, submarinos, aviões e mísseis. O país também está construindo novas bases e estações de radar. A Rússia afirma que está defendendo seus interesses nacionais e soberania no Ártico, mas algumas de suas ações foram vistas como provocativas e agressivas por outros países, especialmente os Estados Unidos e a OTAN, que têm seus próprios interesses e aliados na região. Segundo o Conselho do Ártico, a Rússia tem mais da metade, 53% da linha costeira do Oceano Ártico. Cerca de 2,5 milhões de russos vivem nos territórios árticos. Eles já têm cidades estabelecidas lá, então não estão apenas olhando para o Ártico de longe. Quando pensamos em acesso ao Ártico, a Rússia certamente se destaca. Ainda que países como Canadá, Estados Unidos e Finlândia tenham acesso ao Ártico, a localização da Rússia é simplesmente superior. Mais acesso significa mais controle sobre as rotas do Mar do Norte. Afinal, extrair o petróleo e o gás natural é uma coisa, mas se você não consegue transportar o que extraiu,
É um grande esforço para nada. A posição estratégica da Rússia dá controle quase universal sobre as rotas do Mar do Norte. Isso permite transportar recursos energéticos do Ártico para a Europa ou para a Ásia de maneira eficiente. E por que isso é importante? Sem essa rota, as entregas vindas do Ártico precisam contornar a Europa e passar pelo Canal de Suez, o que é um desafio bem maior para a Rússia. A viagem do Ocidente para o leste asiático atravessa mais de 21 mil quilômetros, praticamente uma viagem mundial. Os navios também precisam navegar pela Europa, passando por vários gargalos que um navio russo provavelmente prefere evitar. Graças à rota do Mar do Norte, a Rússia encurtou a distância de transporte de petróleo e gás para a Ásia em 40%, um número notável. Isso significa que os russos agora podem enviar seus recursos energéticos diretamente do Ártico para países como a China e a Índia, economizando tempo e dinheiro. A rota do Mar do Norte é uma virada de jogo para Putin e os navios russos já a estão utilizando para o comércio. Em um relatório da Bloomberg chamado "Rússia envia petróleo para o Ártico novamente para acelerar a entrega para a China", foi revelado que viajar pelo Mar do Ártico reduziu o trajeto até a China em impressionantes 30%. Embora existam, sem dúvida, preocupações ambientais a se considerar, é essencial sermos realistas. O foco principal da Rússia está na dominação das rotas de comércio de energia. O país planeja enviar navios para a China para aumentar seus lucros, e por essa rota, transportar petróleo e gás para a Ásia traz um melhor custo-benefício. Putin pode agora redirecionar mais recursos de energia da Rússia para seus clientes na Ásia, reduzindo a dependência na Europa ainda mais. É muito provável que a Rússia acelere o desenvolvimento dessa nova rota de comércio no Ártico, aumentando a produção de gás e petróleo e priorizando os envios para a Ásia, já que a estabilidade da Europa como cliente está cada vez mais incerta. O que você acha sobre tudo isso? Será que o Ocidente consegue impedir os planos da Rússia? Deixe nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.